Fala meu fera, fala minha fera, tranquilidade meu povo, como é que vocês estão? Terminando a semana, quinta-feira, já já sextou e nada melhor para terminar a semana bem do que uma aulinha de química maravilhosa, um conteúdozinho delicioso de modelos atômicos, conteúdo programático do SSA1. Então vamos nessa, vamos embarcar nessa viagem massa, falando sobre um pouco de história, um pouco das químicas, dos modelos e tal. Tranquilo? Meu nome é Lucas César, tá? Eu sou monitor aqui do UpPlay, sou um dos monitores, tá? E vou trazer hoje para vocês esse material massa de modelos atômicos. Lembrando que eu me encontro aqui sem máscara, só que a partir do momento que eu termino de gravar e a gente sai aqui do estúdio, a gente sempre utiliza máscara, álcool gel, distanciamento. Então, como a gente está se cuidando aqui, se cuide você também aí do lado de lá, tá? Evite aglomeração, sempre leve em consideração aquilo que os órgãos competentes estão dizendo, estão informando, tá? Para que vocês mantenham a segurança de vocês, de suas famílias e todos nós da melhor forma possível. Daqui para frente, depois, quando tudo melhorar, a gente vai poder se abraçar, se reunir, se aglomerar e com segurança. Beleza? Vamos nessa, tratar um pouquinho de modelos atômicos, porque aqui no UpPlay você aprende no clique. Chama no Dale! Antes da gente começar a falar sobre modelos atômicos, vamos dar um contextozinho. Vamos falar um pouquinho sobre o que é que a gente viu até aqui da parte dos desenvolvimentos das teorias, da mudança da química para o que a gente conhece hoje como a química como forma de disciplina, como forma de ciência, tá? Então a gente sabe que a química, como processos químicos, os métodos químicos, eles vêm lá de 4.000 anos antes de Cristo. Isso aí vem lá do Egito, onde já se fazia vidro, já se faziam cerâmica, onde se utilizavam de ligas metálicas, processo químico para a produção de armas, onde se utilizavam de processos químicos para fazerem corantes, pinturas. Ou seja, desde muito tempo, há 4.000 anos antes de Cristo, já se utilizava de métodos, processos químicos. Por mais que não se denominasse química, como a gente conhece hoje em dia, mas se utilizavam-se processos químicos. Maravilha! Mais para cá, aproximadamente 400 anos antes de Cristo, temos o famigerado Demócrito, junto com o seu discípulo Leucipo, que trouxeram a ideia do átomo, ou seja, eles acreditavam que toda a matéria era composta por uma partícula fundamental que dava a constituição da matéria, e ele deu o nome dessa partícula, que seria a menor partícula que constitui uma matéria, de átomo. O A vem de um prefixo de negação, e o tomos, que significa divisível, dá essa ideia de não divisível, indivisível, átomo, segundo Demócrito e Leucipo. Maravilha. Então, naquela época, a gente acreditava que o átomo, essa partícula, era algo indivisível, menor partícula. Maravilha. Mais para cá, Idade Média, século XVIII, por aí, século XVIII, XIX, temos os alquimistas, que trouxeram as primeiras vidrarias, os primeiros processos químicos, mas ainda era muito atrelada à parte de magia, alegorismo, misticismo da alquimia, que era em busca da pedra filosofal, do elixir da vida eterna, onde a gente já viu isso nas aulas passadas. Se você não viu, entra aí no nosso perfil, que tem lá todas as aulas, tudo bonitinho, SSA1, SSA2, Química, Física, Matemática, Português, Biologia, perde não, que tem muito material massa. Então, se você não viu, entra lá, dá uma assistida, depois volta para cá, tá? Então, a gente viu aqui os alquimistas, maravilha, e começou a ocorrer entre o século XIX e XX, entre o século XVIII e XIX, desculpa, esse processo de transição, de passagem entre o que era alquimia para a química, o que era magia para a ciência, o que era misticismo, alegorismo para experimentação. E os pais, né, os fundamentais para essa mudança foram justamente aqueles que postularam as leis ponderais, sendo eles, o principal deles, o pai da química moderna, Lavoisier, Prost e Dalton. Tá? Lavoisier, que traz a lei da conservação das massas, ou seja, aquela quantidade de massa dos reagentes em um ambiente fechado, após reagirem, terá que ter obrigatoriamente a mesma quantidade de massa nos produtos em um ambiente fechado. Prost traz a ideia das constantes múltiplas, tá? Da proporção constante.
E Dalton traz a ideia, que foi o último, né, das leis ponderais, traz a ideia das proporções constantes, das proporções múltiplas. Prost, proporções constantes, e Dalton, proporções múltiplas. Coisa linda. E a partir das leis ponderais, a partir desses cientistas e outros começaram a tratar a química como algo mais empírico, algo mais experimental, é que houve a transição entre a alquimia para a química. Maravilha. Então a gente vem para o que seria os modelos atômicos, ou seja, a partir daqui já se tratava, já se pensava, pô, então aquela ideia de Demócrito, de Leucipo, do átomo, a gente é constituído de quê? Qual é a menor partícula que constitui a matéria, que constitui o homem, constitui os objetos? O que dá à matéria essa constituição? Qual é a menor partícula? E Dalton, por ser o último desses aqui das leis ponderais, ele trouxe o primeiro modelo atômico, que foi justamente em 1807. Dalton traz o seu primeiro modelo atômico, o primeiro modelo atômico, que é justamente a ideia de que o átomo é uma partícula maciça indivisível. Ou seja, ele traz muito daquela ideia de Demócrito, que o átomo era indivisível, era a menor partícula. Ele traz que o átomo é uma partícula maciça, que o conjunto de átomos vai formar moléculas, que vão formar compostos, elementos, que vai dar essa característica da matéria de possuir massa, de possuir um lugar no espaço, de possuir volume. Maravilha! Ele traz que os átomos de átomos de um mesmo elemento são iguais, ou seja, um elemento químico é a junção de vários átomos iguais. Ou seja, um elemento químico do ferro são vários átomos que são iguais, que dão essa característica do elemento ferro, bem como o elemento sódio, potássio, cálcio, ou seja, são átomos diferentes que juntos formam os elementos. Maravilha. E ele traz que compostos são rearranjos de átomos distintos. Ou seja, a água é um arranjo diferente onde se utilizam átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Maravilha. Ou seja, ele traz essa ideia entre a formação de compostos, a definição de elementos e a sua ideia do átomo era semelhante ao que estamos vendo aí. Ele acreditava que o átomo era maciço, indivisível, e o nome desse modelo, que é o primeiro modelo de Dalton, traz o nome de modelo bola de bilhar. Justo, parece muito, né? Devido a essa semelhança com a bola de bilhar, o seu modelo recebe este nome. Maravilha. A partir daí, desenvolvendo, porque a gente precisa entender que a química, a parte histórica, ela não é desvencilhada, não são várias histórias separadas. Cada descoberta que se ia acontecendo, que um cientista conseguia, os outros, os mais posteriores, eles se utilizam também dessa base para desenvolver, para aprofundar. Então, o próximo modelo, que é o modelo de Thomson, traz justamente um pouco da base do de Dalton, só que um pouco com algumas melhorias, com alguns aprofundamentos, com alguns experimentos à parte, que trazem algumas características que no de Dalton não tinha. Por exemplo, ele fez o experimento dos raios catódicos e nele descobriu que o átomo, sim, é divisível. Diferente do que acreditava Demócrito e o que acreditava Dalton, Thomson descobriu e provou, mostrou praticamente, né, no experimento, através do experimento dos raios catódicos, que o átomo é divisível. O átomo possui uma natureza elétrica. Ele possui uma natureza elétrica positiva e negativa. Como ele conseguiu isso? Esse experimento, ele basicamente utilizou uma ampola, né, um recipiente que possuía uma pressão, possuía gases, né, dentro dele, numa pressão muito baixa, e submeteu esse local, né, esse recipiente com gases com baixa pressão, uma alta potência, né, uma alta descarga elétrica. Maravilha. Então, ali passaram-se elétrons, feixes, que foram chamados de raios catódicos. Os raios catódicos conseguiam passar por esse gás de baixa pressão. Maravilha. E em seguida ele submeteu esse compartimento, né, esse local onde tinham os raios catódicos passando,
por um campo elétrico, ou seja, um campo positivo e negativo. E foi perceptível que esses raios catódicos que estavam passando por esse recipiente, eles se aproximavam do polo positivo do campo elétrico. Ou seja, o raio, ao invés de passar em linha reta, ele se pendia, né? Ele se aproximava, ele era atraído pelo polo positivo. Logo, ele concluiu que o átomo possui ele era divisível e possuía a natureza elétrica, tanto negativa quanto positiva. Tranquilo? E com isso ele propôs o segundo modelo, o seu modelo de Thomson. Descobriu que o átomo é neutro e é constituído por prótons e elétrons, logo é divisível. E ele trouxe justamente o seguinte modelo. Ele já trouxe a ideia de Dalton, ele ele tomou como base também o conhecimento que Dalton trouxe e aprimorou da seguinte forma. Ele identificou a natureza elétrica, logo acreditou que o centro, né, o átomo, ele era um elemento químico, né, uma esfera maciça positiva, na qual se possuíam elétrons incrustados nessa massa positiva. Ou seja, o átomo ele era basicamente positivo com alguns elétrons, algumas partículas negativas incrustadas nele, que ele apelidou esse modelo de pudim de passas. E que danada é pudim de passas? Porque eu nunca vi um pudim de passas. Já vi um manjar, já vi um pudim sem passa, já vi arroz com passa, já vi arroz sem passa, mas pudim de passas eu nunca vi. Mas eu trouxe para vocês conseguirem observar e imaginar o que é que ele pensou mais ou menos. Então, ele pensou mais ou menos nisso aqui, o que trazendo para a minha realidade seria aproximadamente um panetone, o famigerado, delicioso panetone de Natal, onde nós temos a parte positiva seria a massa do pudim, a massa do panetone seria a massa positiva. Maravilha. E os elétrons seriam justamente as passas do pudim ou aquelas frutas cristalizadas, as passas do panetone, que estão incrustados na massa do panetone, que seria a parte positiva. Beleza? Então esse segundo modelo, o modelo de Thomson, ficou denominado de pudim de passas. Maravilha. Vamos para o terceiro modelo. Lembrando que cada um vai utilizando o modelo anterior e vai aprimorando, vai fazendo novos experimentos até desenvolver o próximo modelo atômico, que nesse caso será o modelo de Rutherford. Ernest Rutherford, ele traz o terceiro modelo atômico através do experimento do bombardeamento de partículas alfa na lâmina, na folha de ouro. E o que é que ele percebeu? O que foi que ele fez? Ele pegou uma folha de ouro finíssima, que acredita-se que era uma folha na qual os átomos estavam enfileirados, e bombardeou partículas alfas. Maravilha. E ao bombardear essas partículas, ele percebeu que algumas partículas, ao passar da folha, sofriam mudanças de direção, outras passavam direto e outras ricocheteavam, ou seja, batiam e voltavam. E isso intrigou demais ele, porque até então acreditava-se que o átomo era maciço, já não era mais indivisível porque Thomson trouxe a natureza elétrica, a divisão elétron e próton. Mas acreditava-se ainda assim que era maciço, que era uma esfera maciça positiva com elétrons incrustados negativamente. E ele percebeu, a partir daí, que não é 100% maciço. Possui sim um núcleo denso, que era justamente quando essa partícula alfa atingia em cheio esse núcleo e não passava adiante e ricocheteava, justamente devido ao choque com esse núcleo denso, que ele acreditou ser positivo. E percebeu que também o átomo possui espaços vazios, espaços que não possuem alta densidade, que era justamente quando essa partícula alfa ou passava direto ou sofria leve alteração de rota, mas não ricocheteava. Logo, constatou que o átomo possui um núcleo positivo e denso, e em volta dele, orbitando, ao redor desse núcleo, nós temos a eletrosfera, ou seja, os elétrons que rodeiam, que circundam, que orbitam ao redor desse núcleo. Maravilha?
Então, para Rutherford, o átomo, que antes era uma esfera maciça com elementos negativos incrustados nele, passou para o seguinte modelo, onde nós temos o centro, que é o núcleo positivo denso, e a eletrosfera ao redor, né, orbitando o núcleo com os elétrons nela. Maravilha. E pela própria semelhança, pelo fato de estar orbitando numa parte densa central, é que esse terceiro modelo de Rutherford ficou denominado de sistema planetário, devido à semelhança justamente do nosso sistema solar, onde o Sol seria o núcleo e os planetas seriam justamente os elétrons que orbitam ao redor do núcleo, no caso do sistema planetário do Sol. Beleza? Maravilha. Só que, a partir daí, dessa nova teoria, desse novo modelo atômico, surgem alguns problemas físicos, que não vale a pena eu também entrar a fundo, mas surgiu a ideia justamente de que essa teoria quebrava algumas leis da física, como, por exemplo, o fato do elétron estar circundando, está gastando energia e em algum momento iria colapsar, ou seja, esse elétron iria, a cada momento que ele iria circundando esse núcleo, ele iria se aproximando mais até que todos os elétrons se encontrassem no núcleo, o que seria impossível, tá? E a partir daí é que vem o quarto modelo, já trazendo outra ideia, já trazendo uma correção ou um aprimoramento justamente nessa parte que o Rutherford não conseguiu desenvolver, ou iniciou o desenvolvimento e não concluiu. E veio Niels Bohr, com seu quarto modelo atômico em 1913, que ele traz justamente a quantização da energia atômica. Ele traz a ideia de quantum, ou seja, quanto vem de quantidade, na verdade, quantidade vem de quantum, ou seja, ele começa a dar uma quantização, uma quantidade específica de energia atômica. Ou seja, ele diz que os elétrons eles se encontram em órbitas estacionárias. Nesse caso, não tem como o elétron perder energia e se aproximar do núcleo e colapsar. Já corrigiu o problema físico do modelo anterior de Rutherford. Bohr ele traz a ideia de que os elétrons eles ficam naquelas órbitas estacionárias. Eles não conseguem sair de uma órbita maior ou menor, eles ficam sempre na mesma órbita. Eles precisam de uma quantidade de energia específica. Eles precisam absorver uma quantidade de energia específica, ou seja, possuir um quantum, uma quantidade de energia para poder realizar esse salto quântico. Ou seja, os saltos quânticos eram justamente essa parte de absorção de energia do elétron para que ele passasse de uma órbita para outra mais externa. Para que ele passasse do estado normal de elétron para um estado de elétron excitado. Ou seja, que ele absorveu energia. Maravilha. Após a absorção de energia, ele precisa retornar à sua órbita estacionária, à sua órbita inicial. Ele precisa retornar ao seu estado inicial, sem seu estado excitado. Logo, ele libera o quanto de energia que ele absorveu e com essa liberação ocorre a emissão de fótons, que são luzes. Ou seja, o elétron ele absorve energia, realiza um salto quântico para uma órbita mais externa e após absorver essa energia e ele for perdendo essa energia, ele retorna ao seu estado normal, inicial, liberando essa mesma quantidade, esse mesmo quanto em forma de luz, um fóton. Maravilha? E para Niels Bohr, a estrutura do átomo seria mais ou menos esta, na qual nós temos as órbitas estacionárias, na qual os elétrons sempre irão se encontrar no seu estado fundamental, que são elas a órbita KLMNOPQ, tá? E o núcleo no centro também, assim como Rutherford, tá bom? E essas órbitas, esse orbital estacionário é justamente o orbital onde o elétron se encontra e ao absorver essa quantização, por exemplo, um elétron dessa órbita, desse orbital K, né, dessa camada K, ao absorver um quanto de energia, ele saltaria da camada K para a camada L. E depois de absorver essa energia e for retornar ao seu estado fundamental, ele libera o fóton, libera essa quantidade, esse quanto
de energia que ele absorveu. Maravilha? Coisa linda, maravilhoso. Então vamos ver como é que isso aqui cai no vestibular, para que vocês já peguem o macete, a malícia, a malandragem, de como isso é cobrado, para quando cair na prova vocês já estarem mel na chupeta. Beleza? Então vamos chamar no Dali? Questãozinha de São Paulo. O átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário. O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera, os planetas. Beleza. A eletrosfera é a região do átomo que? Ele quer saber dessas opções qual refere-se à eletrosfera. Vamos lá. Letra A. Na eletrosfera contém prótons e nêutrons. Não, não é, meu povo. A gente viu que a eletrosfera contém os elétrons e no núcleo é que possuem os prótons, ou seja, a carga positiva central, e os nêutrons ali envolvidos. Maravilha, logo letra A, falsa. Letra B. Na eletrosfera contém as partículas de carga elétrica positiva. Quem são as partículas de carga elétrica positiva? São os prótons, e a gente viu que os prótons não ficam na eletrosfera, ficam no núcleo. Letra B, falsa. Letra C. Na eletrosfera contém os nêutrons. Falso também. Vimos que na eletrosfera só possuem os elétrons, e numa quantidade num orbital estacionário, numa quantidade específica de energia. Os nêutrons se encontram no núcleo, juntamente com os prótons. Então, falso. Letra D. Concentra praticamente toda a massa do átomo. Falso, né? Como o Rutherford mostrou, a parte central do átomo é a parte densa. É a parte na qual fez a partícula alfa ricochetear. É a parte que não é vazia. Logo, a maior massa, a parte praticamente, né, da massa do átomo, é proveniente do seu núcleo. Inclusive, a massa da eletrosfera ela é desprezível. Ela não é contada para o cálculo da massa de um átomo, devido à quantidade que a massa é concentrada no núcleo. Basicamente, toda a massa do átomo é a massa do seu núcleo, que é a soma de prótons e nêutrons. A massa do elétron e da eletrosfera é tão baixa que não se é considerada para o cálculo da massa do átomo. Ou seja, letra D, falsa. E por último, a resposta correta, letra E. Na eletrosfera contém as partículas de carga elétrica negativa, os elétrons. Maravilha. Vamos dar, Lê. Outra questãozinha de São Paulo. No fim do século XIX, começaram a aparecer evidências dessa loucura de dizer que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria. Em 1897, tornou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas por um inglês de nome. Vamos lá, vamos entrar no contexto da parada. Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que no fim do século XIX, acreditava-se que o átomo era a menor partícula, só que perto do final do século XIX, quase século XX, percebeu-se que um cientista trouxe um experimento e que o átomo não era a menor partícula e havia sim partículas negativas. Ou seja, ele está dizendo que foi o primeiro inglês, né, o primeiro cientista que trouxe essa ideia de que o átomo não é indivisível. E quem foi que trouxe essa ideia? Foi justamente Thomson. Por quê? Dalton acreditava que era um material, né, o átomo era uma partícula indivisível e maciça. E Thomson foi que fez com os raios catódicos, com o experimento dos raios catódicos, foi que trouxe a ideia de partículas negativas e uma esfera maciça positiva. Pudim de passas, segundo o modelo atômico Thomson. Letra D. Maravilha? Vamos seguir. PUC, Rio Grande do Sul. O átomo, na visão de Thomson, segundo o modelo atômico, pudim de passas, é constituído de níveis e subníveis de energia. Não, né? Só veio entrar níveis e subníveis de energia com a parte de planetário, de Rutherford, de Bohr também, que traz as camadas, as órbitas estacionárias. Não tem nada a ver com Thomson. Letra B. Cargas positivas e negativas. Positivo. Até agora está tudo ok, porque ele traz uma massa central positiva com elétrons incrustados nele negativamente. Então até aí tudo bem. Núcleo e eletrosfera? Não. Só vai entrar essa ideia de núcleo e eletrosfera em Rutherford, no terceiro modelo atômico, que é o do planetário.
Lembra? O núcleo seria o Sol e a eletrosfera seria os planetas. Logo, não tem nada a ver com Thomson. Letra D, grandes espaços vazios. Falso, né? A gente viu que só entra a parte de espaços vazios em Rutherford, no experimento do bombardeamento de partículas alfa na lâmina de ouro, onde foi possível observar espaços vazios devido à passagem dessas partículas alfas, tá? E a letra E, orbitais. Orbitais só vem com o Rutherford e Bohr, tá? Então, só se trata da teoria de Thomson, a ideia de cargas positivas e negativas, letra B. Maravilha? Vamos seguir. Universidade Federal do Piauí. O modelo atômico de Bohr, que foi o quarto modelo, que trata das órbitas estacionárias, afirma que, letra A, átomos de um mesmo elemento possuem o mesmo número de prótons. Ele fala alguma coisa sobre isso? Não. Bohr ele fala sobre orbitais, fala sobre órbitas estacionárias, sobre absorção de quantum e liberação de fóton, mas não fala nada sobre átomos com o mesmo número de prótons e tal. Logo, não tem nada a ver a letra A. Letra B. Ele afirma que existem diversas espécies de átomos. Não. Ele não trata nada disso. Bohr ele traz o aprimoramento de Rutherford referente à eletrosfera, às camadas, os orbitais. Não tem nada a ver com espécies de átomos. Já se acreditava desde Dalton que elementos são átomos iguais unidos e que compostos são rearranjos de átomos. Bohr não trouxe nada disso. Letra C. O átomo é uma minúscula esfera maciça. Já sabia-se desde Rutherford que o átomo não é maciço. Rutherford já trouxe essa ideia da divisão da parte vazia do átomo em um núcleo denso, mas não um átomo maciço. Logo, não tem nada a ver com Bohr. Letra D. Os elétrons têm energia quantizada. Resposta certa. Bohr foi quem trouxe a ideia do quantum, da quantidade de energia específica de cada orbital, de cada elétron, tá? E a letra E, porque não é, né? A letra E, porque não é. O átomo possui uma energia central minúscula de carga positiva. Não, né? A gente sabe que é pequena, sabe que é uma parte central, mas não é minúscula, né? Não é um átomo, uma região minúscula. Beleza? Vamos dar. Questãozinha da Universidade Federal, Minas Gerais. Fogos de artifício utilizam sais de diferentes íons metálicos misturados com material explosivo. Maravilha. Quando incendiados, emitem diferentes colorações. Por exemplo, sais de sódio emitem cor amarela, de bário, cor verde, de cobre, cor azul. Essas reações são produzidas quando os elétrons excitados dos íons metálicos retornam para níveis de menor energia. O modelo atômico mais adequado para explicar esse fenômeno é o modelo D. Qual é o modelo que a gente fala sobre absorção de energia e liberação de energia após um salto quântico? Repetindo, foi fornecida energia através do material explosivo, né? Através da energia térmica, do aquecimento. Aquele elétron absorveu uma quantidade de energia, um quantum, e depois ele retornou do seu estado excitado, após a absorção de energia, ele voltou para o seu estado inicial, seu estado fundamental, liberando fóton, luz, que é justamente a luz que produz os fogos de artifício. Quem falou disso? Bohr. Ou nesse caso, Rutherford Bohr, que é o complemento do modelo de Rutherford, e Bohr complementa com essa ideia da quantização das órbitas, da quantização do elétron. Beleza? Vamos dar. Universidade Federal, Minas Gerais, associa as afirmações e seus respectivos responsáveis. Vamos lá. Ele quer saber qual cientista disse cada um desses, tá? Letra A. O primeiro, né? O átomo não é indivisível. Já não pode ser Dalton. Porque Dalton ele traz que o átomo é indivisível. Maravilha. E a matéria possui propriedades elétricas. Massa. Então pode ser de Thomson para frente. Maravilha. Segundo, o átomo é uma esfera maciça. Só pode ser Dalton. Minto eu, pode ser Dalton e Thomson, porque Thomson também acreditava que era uma esfera maciça. Maravilha. Terceiro, o átomo é formado por duas regiões denominadas de núcleo e eletrosfera. Ou seja, o átomo é formado por duas regiões
núcleo e eletrosfera. Então só pode ser o Rutherford ou Bohr. Ou seja, quem foi o primeiro a falar que o átomo não é indivisível? Quem foi que descobriu a natureza eletrônica do átomo? Thomson, né? Ele traz que o átomo é uma partícula maciça positiva com elétrons incrustados nele. Quem traz que o átomo é uma esfera maciça só pode ser Dalton. E o terceiro, que o átomo é formado por duas regiões. Quem foi o primeiro a descobrir o núcleo e a eletrosfera? Rutherford. Resposta certa, letra B. Tranquilo? Mel na chupeta, né, meu povo? Vamos seguir. Universidade Federal, Minas Gerais, temos... desculpa, acho que esse aqui já foi, né? Foi. Maravilha. Observe as figuras abaixo, considerando os modelos atômicos. São modelos atômicos. Maravilha. Qual dos modelos atômicos é o mais atual e qual cientista o desenvolveu? Maravilha. Vamos lá. Temos dois modelos. Um que mostra que o átomo é uma partícula maciça, positiva, com elétrons incrustados nele. Que claramente é o modelo de Thomson, né? E a gente sabe que o modelo de Thomson é o segundo modelo, que não é o modelo atual. O mais atual, no caso, né? Esse aqui nós temos um núcleo denso central com uma eletrosfera, né, presente com elétrons, na qual pode ser Rutherford ou Bohr, que já é um modelo mais atual. Logo, em relação a esse primeiro, esse segundo é o mais atual. Então só pode ser um que tenha o segundo como o modelo mais atual. Maravilha. E aqui nós temos Dalton, Rutherford e Thomson. Ou seja, Dalton ele dizia que o átomo era indivisível e maciço, então não pode ser. Thomson também acreditava que ele era maciço, não indivisível, mas ele tratava o átomo dessa forma. E o único que tratava o átomo como essa forma planetária é justamente o Rutherford, com a parte central positiva e elétrons ao redor, justamente nessa ideia do planetário. Maravilha? Vamos para mais uma. Universidade do Distrito Federal. Rutherford, ao fazer incidir partículas radioativas em lâmina metálica de ouro, observou que a maioria das partículas atravessava a lâmina. Algumas desviavam e poucas refletiam. Identifique, dentre as afirmações a seguir, aquela que não reflete as conclusões de Rutherford sobre o átomo. Maravilha. Letra A. O núcleo do átomo tem carga positiva. Ele concluiu isso? Concluiu. Que o núcleo era positivo com a eletrosfera vazia e negativa. Então, ele quer saber a que não reflete. A letra A reflete, então não é a nossa resposta. Letra B. No átomo há grandes espaços vazios. Ele constatou isso também. Portanto, até que algumas partículas atravessavam e outras desviavam. Então, nota-se que tem espaços vazios para ser atravessados. Logo, ele conseguiu refletir sobre isso, conseguiu concluir isso, então não é a nossa resposta. Letra C. No centro do átomo existe um núcleo pequeno e denso. Ele concluiu isso nos seus experimentos. Logo, não é a nossa resposta. Letra D. Os átomos são esferas maciças e indestrutíveis. Foi justamente em Rutherford que a gente viu que o átomo não é uma partícula maciça. Logo, resposta incorreta nesse caso, né? Que é justamente a ideia de que ele não concluiu no seu experimento, foi que os átomos fossem esferas maciças. Ele não concluiu isso. Ele concluiu que o átomo possui uma parte densa e concentrada, que é o núcleo, mas não era uma esfera maciça e indestrutível. Tá? E a letra E, os elétrons giram ao redor do núcleo para equilibrar a carga positiva. Justamente a ideia planetária, a ideia de órbita ao redor do núcleo. Maravilha? Então, com isso, meu povo, eu trago para vocês esse assunto massa, que envolve esse contexto histórico, esse caminhar, esse passo a passo de um modelo para outro, onde um vai construindo o seu conhecimento a partir do outro, que é importante, tá? Então, a gente viu que Dalton ele traz a ideia do átomo ainda muito semelhante a Demócrito, né? Indivisível, maciço. Thomson ele já traz com seu experimento dos raios catódicos a natureza do elétron, a natureza do átomo, sendo o elétron negativo e o próton positivo, um átomo maciço positivo com elétrons incrustados. Rutherford já traz a ideia com seu experimento
do bombardeamento das partículas alfa na lâmina de ouro, descobre que o átomo ele possui espaços vazios, possui um núcleo central denso e positivo, com a eletrosfera vazia ao redor. E Bohr traz justamente a ideia da quantização do elétron, das camadas estacionárias e da absorção de quantum para o estado excitado e a liberação de um fóton ao retorno do elétron para o seu estado fundamental. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Entra no nosso canal, segue lá, ativa o sininho. Segue também no Instagram, que tem muito conteúdo de qualidade, tem muito conteúdo massa. Ativa o sininho, porque às vezes você está em casa assim, pô, tô sem fazer nada. Pim! Começando agora uma aula de Química com o tio Lucas. Olha, vê que coisa linda. Então não perde não, que vai ser muito bom para você nessa caminhada para aprovação. Tranquilo? Vamos nessa, brigadão. Fiquem com Deus, se cuidem, bebam água, comam verdura e assistem a gente lá. Segue nosso Instagram, nosso YouTube, porque aqui no UpPlay você aprende no clique. Valeu!